meus jovens cientistas, bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 1, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, movimentos de rotação e translação da Terra. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Nós iniciamos a nossa aula com este lindo representação aqui do nosso planeta. E sobre o que será a nossa aula? Sobre os movimentos da Terra. Não é um encantador? Sabemos que o nosso planeta, né, a Terra, assim como os demais corpos celestes, não são estáticos, né? Portanto, eles realizam o quê? Movimentos. Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos, a existência do dia e da noite, a contagem do ano, fenômenos como o solstício, equinócios, estações do ano, fusos horários, entre outros. Tudo isso interligado ao quê? A esses movimentos que o nosso planeta realiza, certo? E agora eu te convido a entender um pouco mais, pois conhecimento é fundamental para compreendermos a complexidade e dinamicidade do universo, certo? Então, vamos aprender mais sobre os movimentos da Terra. Então, observem aqui, né? Os movimentos da Terra. Os movimentos da Terra são o quê? Os deslocamentos que o nosso planeta realiza em relação à sua própria estrutura ou em relação ao Sol. Os principais que nós vamos abordar na nossa aula são o de rotação e a translação. Mas, professora, esses são os únicos movimentos que a Terra realiza? Não, existem outros movimentos, mas que não são tão perceptíveis no nosso dia a dia. Por isso que nós vamos tratar apenas da rotação e da translação, porque são aqueles que vão ter impacto e que nós conseguimos visualizar, certo? Então, quais são esses movimentos? Vamos lá. O planeta Terra, assim, né, como os demais astros celestes, se integram, né, com o nosso universo conhecido. E é um corpo que se move constantemente pelo nosso espaço. Então, observem aqui na nossa imagem, certo? O nosso planeta fazendo ali o seu giro, certo? E ela gira, o nosso planeta gira no sentido anti-horário, certo? Ou seja, de leste para oeste, certo? E os principais movimentos realizados pela Terra são quais? O de rotação e o de translação, certo? E esses movimentos são realizados pelo nosso planeta de forma o quê? Concomitante, ou seja, no mesmo tempo que a Terra está fazendo um movimento de rotação, ela está fazendo também um movimento de translação, certo? E aí você se pergunta, como que o homem identificou, professora, esses movimentos? Vamos pensar lá atrás, né, nos homens lá, nos primórdios. Como que eles começaram a observar que existia esse movimento? Primeiro que ele identificava que ora tinha o Sol, ora não tinha o Sol. Então, tínhamos ali um movimento de dia, né, e de noite. E também começou a observar que esse deslocamento do Sol realizado pelo céu gerava sombras, certo? E aí eles criaram o instrumento astronômico mais antigo e de melhor eficiência, que era o quê? Para aquela época, né? O gnomo.
E o que é o gnomo, professora? Observem aí na nossa imagem, tá? É uma vara que é fincada no chão para observar o quê? A projeção da sombra, certo? E como ele teve essa ideia? Observando a sua própria sombra, certo? Então, a rotação e a translação, que são movimentos realizados pela Terra e que podem ser investigados, né, através do quê? Da análise da sua sombra formada. De que forma? Por uma vara fincada no solo, certo? E o nome desse equipamento é o gnômio, que deve ser fincado em um local que receba essa incidência solar. Então, nós vemos aqui, ó, o nascer, o meio-dia e o pôr do sol. E, dessa forma, a variação da sombra, certo? Então, dessa forma aqui, com esse conhecimento, eles conseguiram, né, inferir os movimentos, certo? Então, as sombras que os gnomos apresentam em diferentes comprimentos ao longo de um ano, né, de um valor mínimo a um valor máximo, está relacionada ao quê? Aos movimentos de rotação e de translação, certo? Então, observem aqui, nessa sombra, a sombra está mais curta, certo? Isso significa o quê? Que o Sol está incidindo mais ao centro. Então, aqui nós temos um solstício, certo? E aqui, ó, a sombra de setembro e março, essa sombra já se projeta mais, né? E aqui, ó, em junho, no mês de junho, essa sombra aumenta mais ainda. Então, através desses cálculos de comprimento da sombra, que foi possível identificar o quê? As estações do ano, certo? Então, esse movimento, ele vai estar associado principalmente ao quê? Ao movimento de rotação. Mas o que é rotação, professor? A rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ou seja, é o movimento dela girar em torno dela mesma, certo? E cada giro da Terra ao redor de si mesma tem qual duração? 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. E por isso que não é um número redondo, mas a gente faz o quê? Convencionou-se dizer que o dia tem 24 horas, certo? Para fazer o seu movimento dentro do seu próprio eixo. Vamos observar aqui na nossa imagem. Vejam aí. Esse movimento de rotação, né, que a professora, observem a seta, que segue o movimento anti-horário, faz com que haja o quê? A variação. De um lado, não está exposto ao sol, nós vamos ter o quê? A noite. Do outro lado, né, que tem a exposição ao sol, nós temos o dia, certo? E observem aqui, o nosso planeta, ele não está levemente inclinado? Então, isso faz com que os raios solares do Sol atinjam o nosso planeta de forma distinta dentro, né, dos eixos aqui, certo? Observe na nossa próxima imagem, que a professora está falando, que o movimento de rotação faz com que haja alternância com relação à recepção de iluminação solar pela superfície terrestre, certo? E a velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora, certo? Essa é a velocidade com que ela vai fazendo esse movimento, certo? Observe que no Polo Norte e no Polo Sul, nós vamos ter o quê? Diferença da incidência da radiação solar, certo?
Então, nós temos a diferença também pelo quê? Por essa leve inclinação que o movimento de rotação, juntamente com o movimento de translação, tem sobre a incidência solar, certo? E quais são as consequências, professora, desse movimento de rotação? A principal consequência é o movimento, o quê? A sucessão dos dias e das noites, certo? Então, essa é a primeira e mais importante, né, consequência desse movimento de rotação. Observem agora na nossa imagem, reforçando, né, que nós temos a noite e o dia. Então, o movimento de rotação, ele é indispensável para o quê? Para regular a exposição do planeta ao Sol, certo? E essa regulação, ela tem influência no nosso ciclo biológico, para você ter ideia. Ou seja, o dia e a noite. Nós produzimos hormônios que nos faz despertar durante o dia, que é o cortisol. Assim como diminui a luz, quando chega a noite, nós produzimos outro hormônio que vai ali fazer com que a gente tenha sono, que é a melatonina, certo? Então, o dia e a noite, eles influenciam os nossos ciclos circadianos, que são ciclos biológicos, certo? E outra consequência, né, do movimento de rotação é o quê? A dilatação da região próxima à linha do Equador, né? Que faz com que tenha um achatamento nos polos, né? E aí a gente observa isso, essa influência nas correntes sanguíneas, nas correntes marítimas. Sofrem desvio para o oeste e a criação de fusos horários. Mas observem aqui na imagem, aqui nós temos, ó, a representação do nosso globo, certo? Bem aqui ao meio nós temos a nossa linha do Equador e aqui em cima passando os nossos trópicos, certo? Professora, eu estou vendo que tem umas setinhas. Muito bem, é isso mesmo. O movimento de rotação faz com que haja um fenômeno chamado de efeito Coriolis, que é o quê? Até os ventos, as correntes marítimas têm um sentido de convenção em um hemisfério e no outro hemisfério no sentido contrário, certo? E qual é o impacto disso, professora? A distribuição dos ventos, isso vai impactar no clima, isso vai impactar na distribuição de nutrientes, certo? No ar e também nos mares. E a outra consequência é o quê? A criação dos fusos horários. Imagina, você sair de um lugar, a gente está aqui em Manaus, certo? E ir para um outro país, se não tivesse os fusos horários, a gente poderia sair e chegar no mesmo horário. Porque aqui era meio-dia, lá no meu destino também era meio-dia, em outro país também era meio-dia, isso ia gerar uma grande confusão, né? Então, com isso, se padronizou e se criou os fusos horários, que são o quê? Observe a nossa imagem. Como que ocorreu, né? Foi criado para padronizar. Então, como que foi feito? Nós temos aqui o nosso planeta, certo? Aqui ele está cortado, como se tivesse cortado ao meio e aberto. Então, ele tem 360 graus, certo? Um dia tem 24 horas, né? Que corresponde ao período de movimento do quê? De rotação, certo? Então, pega-se e faz a divisão de 360 graus por 24 horas.
que vai dar o quê? 15 graus, certo? Então, para fazer o marco, se criou o quê? O meridiano de Greenwich, certo? Que é uma linha imaginária que passa ali por Londres, que vai ser um marco longitudinal que vai determinar os fusos horários, certo? Então, portanto, a longitude 0 vai ser qual? A que passa pelo meridiano de Greenwich, em Londres. A leste, o marco vai contar até 180 graus positivo. E a oeste, 180 graus negativos. Na prática, isso significa o quê? Que aqui eu vou somar 1 hora e aqui eu vou subtrair 1 hora, certo? E esse meridiano de Greenwich, ele foi estabelecido como divisão em 1884. E em 1929, a maior parte dos países passaram a adotar os fusos horários, certo? Então, os meridianos são o quê? São linhas verticais, né, imaginárias, que ligam os polos e dividem o globo terrestre. Elas determinam os múltiplos de 15 graus, que constitui um total de 360, que é a circunferência, né, do nosso planeta, correto? E agora nós vamos ver um outro fenômeno, que é o quê? O movimento de translação. Observe aí na nossa animação, o que nós estamos observando? O nosso planeta, né, fazendo o giro ali em torno do Sol. Então, o movimento de translação é isso, o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E assim, percorrendo, né, uma órbita elíptica. O que é isso, professora? Lembra que ela está um pouco, levemente ali inclinada? Significa que a órbita dela permanece também levemente inclinada, certo? E o movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, com uma velocidade média de aproximadamente 107 quilômetros, certo? Por hora. Então, a translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Você está vendo aqui na nossa animação, né? Ela está rodando em volta do Sol e fazendo o seu giro dentro do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação. E quais são as consequências, né, da translação? Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos. A professora não disse que são ali 365 dias, né? Uma volta completa da Terra em torno do Sol vai corresponder o quê? Ao ano civil, certo? Que, por convenção, apresenta 365 dias. Visto que o tempo real do movimento, né, de translação é de 365 dias e 6 horas, significa dizer que a cada 4 anos nós teremos um ano bissexto, certo? Então, dentro desse movimento que nós temos, que a Terra faz em torno do Sol, é um movimento de translação. Enquanto ela está girando em torno do Sol, ela está girando entre o seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, certo? Então, esse movimento de translação, ele vai ser responsável pela mudança das estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Devido ao quê? À inclinação do eixo da Terra em relação
ao plano da sua órbita ao redor do Sol, certo? A gente lembrando lá da nossa imagem, que a Terra, como ela está inclinada, os raios solares vão incidir, né, de forma diferente entre a linha do Equador e entre os trópicos, certo? Que aí é que temos o quê? As estações. Quanto mais próximo à linha do Equador, essas estações bem definidas de primavera, verão e outono e inverno não serão percebidas, certo? Então, essas estações nós veremos mais nas regiões dos trópicos, certo? Então, as estações, como nós vemos, né, ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. Por isso, as estações não ocorrem ao longo, né, do ano de maneira igual nos dois hemisférios, certo? Quanto mais próximo à nossa linha do Equador, menos você vai ver definido essas estações, mais nas regiões dos trópicos, certo? E isso nós observávamos, né? Os nossos povos originários também fizeram ali as suas inferências, as suas descobertas sobre as estações e como elas influenciaram a nossa cultura. Vamos observar aqui o nosso VT. As estações do ano na cultura Tupi-Guarani. O Cruzeiro do Sul é uma das constelações mais conhecidas das populações do Hemisfério Sul. O início de cada estação do ano é determinado pelos tupis guaranis, considerando a posição da cruz ao anoitecer. No outono, ela fica deitada do lado esquerdo do sul, isto é, para leste. No inverno, fica em pé apontando para o sul. Na primavera, ela se encontra deitada para o lado oeste e no verão, de cabeça para baixo, abaixo da linha do horizonte, sendo visível somente após a meia-noite. O movimento aparente do Sol também era utilizado como referência. Os tupis guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, utilizando o relógio solar vertical ou gnomon. Ele é constituído de uma haste cravada verticalmente em um terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol. Desta forma, o calendário desses povos levava em consideração a trajetória anual do Sol, o qual era dividido em Tempo Novo, Arapiau, e Tempo Velho, Araimã. O Tempo Novo correspondia à primavera e verão, e o Tempo Velho ao outono e inverno. Essas observações auxiliam os povos indígenas nas noções de passagem do tempo e nas atividades agrícolas. Muito bem, nós vimos aí, né, como era importante determinar essas estações, porque influenciavam o quê? Nas culturas, né, no plantio que eram realizados e são realizados até hoje, né, através da troca das estações. E um outro fenômeno que ocorre também dentro do nosso movimento de translação é o solstício e o equinócio. O solstício e o equinócio, eles são fenômenos astronômicos que representam o início das estações do ano, certo? Então, vamos lá, observem aqui, que quando nós temos o solstício, observem aqui, que nós vamos ter o início do verão, solstício do verão, certo? E aqui, neste momento, nós vamos ter um dia mais longo, certo? E em contrapartida, no hemisfério oposto,
nós vamos ter o solstício de inverno. E aí nós teremos o quê? Uma noite mais longa, certo? Então, lembra que vai ser sempre oposto. Solstício de verão significa que no outro hemisfério nós vamos ter o solstício de inverno, certo? E isso ocorre em um único dia, tá? E no equinócio nós vamos ter o quê? Que ocorre o outono, início do outono, e o início da primavera, novamente de forma opostas. No hemisfério que está iniciando o outono, no outro hemisfério nós vamos estar iniciando o quê? A primavera, certo? E nesse movimento de equinócios, eles vão ter o quê? Um dia com a mesma duração, 12 horas dias e 12 horas noite, em quase todos os países do hemisfério, certo? Então, com isso, agora nós vamos para um resumo sobre os movimentos da Terra. Então, os movimentos da Terra são o quê? Os deslocamentos que o nosso planeta, o nosso planeta Terra, realiza em relação à sua própria estrutura, certo? E em relação ao Sol. Quando eu estou falando da sua própria estrutura, eu estou falando do movimento de rotação. Quando eu estou falando em relação ao Sol, estou falando do movimento de translação. Atenção, queridos alunos do sexto aninho. Então, os dois principais movimentos que nós observamos durante a nossa aula foram quais? Rotação e a translação, que acontece constantemente agora, neste momento, o nosso planeta está realizando o seu movimento de rotação e de translação de forma concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, certo? E a rotação é o movimento que a Terra realiza, em torno de si e tem duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tendo como consequência, principal ali, a sucessão dos dias e das noites. Lembra que a professora falou que esse movimento, ele vai ter ação também entre os nossos ciclos biológicos, com os ciclos circadianos, com a produção de hormônios que nos faz despertar cortisol e também que nos faz tornarmos mais sonolentos, como a melatonina, certo? E a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, que tem como duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tendo como consequências a passagem do ano e as estações do ano, certo? Então, tanto esse movimento de rotação quanto de translação tem impactos, diários na nossa vida, certo? Então, espero que você tenha aprendido mais, relembrado alguns conceitos sobre os movimentos da Terra e até uma próxima aula.